A dica é em francês, mas eu começo com a explicação em português mesmo, tá? Bom, a dúvida. O certo é, a casa de Marc é bonita ou a casa do Marc é bonita? Bom, aí a gente vai dizer que depende da região, né? Ora a gente escuta de, outra a gente escuta do. Mas por que isso acontece? Então vamos lá. Então a gente tem a preposição de, né? Então a casa de Marc é bonita, ok? De. E a gente tem às vezes a preposição mais o artigo, né? No português, então fica de mais o. E aí dá o nosso do. A casa do Marc é bonita. Ok. E o que é que isso tem a ver com o francês? É que no francês é tudo muito parecido. Então a gente, brasileiro, tá? Não pode errar isso. Pode errar outras coisas, mas esse aí dá pra gente acertar. Vamos lá. A gente tem muita dúvida se a gente usa no francês o de. Repare a pronúncia aqui, tá? De. Não é de, nem é de. É de. É a mesma preposição, né? Do de do português. E, do mesmo jeito que a gente tem o de, essa preposição no francês, a gente também tem a junção. Então, a gente tem o du, que corresponde ao nosso do. Esse du aí, na verdade, é a junção da preposição de mais o artigo le. Como de, le não existe em francês, tá? Essa pronúncia não existe, de lá, mas de le não existe, então fica du. Mas, finalmente, quando usar o de e quando usar o du? A resposta é bem parecida com o português. Agora, a gente tem duas coisas que você deve prestar atenção aqui. A primeira, diferentemente do português, a gente não pode dizer a casa de Marc ou do Marc é bonita. Em francês diz la maison de Marc. Então a gente vai usar essa aqui. Por quê? Porque a regrinha é a seguinte. Antes de nome próprio, a gente não usa o artigo, né? A preposição mais o artigo. Então não pode usar o de antes do nome próprio. Então é sempre la maison de Marc, de Paul, de Carlos. Ok. Segunda regrinha do francês. A segunda é a seguinte. Sempre que for antes de cidade, a gente usa também sempre o de. Então, a gente diz, eu venho de Paris, je viens de Paris. Eu venho de Recife, je viens de Recife. Ok, é também parecido com o português, né? Eu venho de Recife, eu venho de Paris, ok. Só que, às vezes, em português, a gente pode dizer, eu venho do Rio de Janeiro, né? Então, a gente coloca o artigo em algumas cidades. Mas em francês é sempre, antes de cidades, é de. Ok. Bom, fora isso, é tudo muito parecido com o português. Então, é sempre se ligar. Se em português for de, em francês é de. Se em português for do, em francês vai ser du. Exceto essas duas exceções aí. Esse exemplo aqui vai ser bom. Quando eu digo, a casa do filho do presidente é bonita. Esse exemplo aí. O certo é dessa maneira ou a casa de filho de presidente é bonita? Bom, o certo, as duas maneiras estão corretas, né? Mas tem duas significações diferentes aí, dois contextos diferentes. É a mesmíssima coisa no francês. Então, quando você diz la maison du fils du président é belle, você está especificando, está usando a preposição mais um artigo definido, então você está especificando, né, que a casa do filho daquele presidente é bonita, então está especificando. Então o du funciona nesse contexto. Agora, quando você diz la maison de fils de président, aí você está sendo mais generalista, né, de filho de presidente de maneira geral. E aí é um outro contexto, está certo também. Igual ao português, né? Bom, tem coisa que é igual, né? França e Brasil. Tem essa semelhança. Nem tudo, mas isso aí é igual, pelo menos. É isso aí. Abraço! Agora, no tocante a esse exemplo aí do final, achei completamente desnecessário. Não precisava, tá ok? Não foi legal. Poderia usar o exemplo do sítio, sítio de Atibaia, pô. Muito mais simples, pô. Achei que faltou respeito. Falta de respeito. De respeito. Oh. Mas logo você, falando de falta de respeito, se faz usar Atibaia, então a gente usa exemplo de Atibaia de laranjas, Não, faz melhor. A gente pega essas laranjas, transforma tudo em limão. A gente faz uma caipirinha e toma tudo junto essa caipirinha. Então, muda aí, traz um saco de citron.